Boa noite, retomando aqui nossas aulas de mercado financeiro e de capitais e, por sinal, nossa última aula, né? Depois disso, vocês estarão livres de mim, certo? Espero que vocês completem o curso de vocês, apresentem o TCC direitinho, tá? Enfim, e tirem o diploma de vocês, tá bom? Então não será por causa da minha matéria, porque até agora todos estão indo muito bem nessa matéria. Então, espero que vocês continuem. Então, tá bom. Nossa última aula, nós vamos retomar aqui um assunto que nós já discutimos no primeiro semestre, mas que é importantíssimo para a gente completar, que é risco e retorno. Tá bom? Então, é um assunto que vocês já viram, mas eu quero retomar o assunto, conversar com vocês sobre isso novamente, porque é importante, né? Todo mundo sempre trabalha pensando no mercado financeiro, no mercado de capitais, pensando no retorno. Esquece do risco, certo? E a gente tem visto aí recentemente ações que tiveram uma valorização fantástica, agora sem ninguém entender por quê, e de repente vendas enormes e aí muita gente acabou perdendo dinheiro nisso tudo, né? Por causa do risco. Vimos também aí, agora também, esse pessoal que tem aparecido na internet e fazendo operações financeiras, fazendo aplicações e prometendo ganhos aí de 20% ao mês. Pode uma coisa dessa? Não pode, né? Enfim, então é bom a gente, né, encerrar lembrando disto, da questão do risco, importantíssimo. Não é só o retorno que conta, os dois andam de mãos dadas, risco e retorno. Então vamos relembrar aí os conceitos básicos disso, tá bom? E outra coisa, a semana que vem nós já teremos a nossa P2, tá bom? Então na quinta-feira que vem eu vamos fazer o mesmo esquema que nós fizemos no semestre passado. Então, eu colocarei aqui no Moodle um vídeo explicando as questões e colocarei um arquivo em Word que é para vocês colocarem as respostas e me enviarem, tá bom? E vocês terão um prazo de uma semana para devolver essas respostas, porque a data da P2 de vocês é lá na frente, mas a gente entrega antes para vocês entregarem a prova exatamente no dia da prova, ou até o dia da prova, né? Tá bom? Mas semana que vem vai estar disponível aí tanto o vídeo quanto a, o arquivo, né, em Word para vocês poderem mandar. Vocês já sabem qual é o esquema, tá bom? Então, fico contente de ter ficado com vocês até o final deste ano, né? Espero que a matéria tenha sido útil para vocês, que seja útil na carreira profissional de vocês. Agradeço aí, obviamente, a atenção, né, e terem me acompanhado até agora, até o final. E vamos lá, vamos à nossa última aula, tá bom? E semana que vem, nossa prova P2. Tá bom? Então, boa sorte, bons estudos, um bom trabalho para vocês. Vamos falar sobre risco e retorno, tá? Um assunto interessante porque o que se faz hoje em todos os cursos de mercado financeiro e de capitais é discutir retorno, né? Vamos entender. Se nós estamos discutindo aqui o fluxo de dinheiro na economia e para que haja um tomador tem que ter na outra ponta um investidor, então essa transferência de recursos ela se dá pela troca de dinheiro por um título, né? E esse título, obviamente, um título de crédito, no caso de ações é um título de propriedade, né? Mas a maioria dos títulos são títulos de crédito que a gente vai estudar. Então se discute o retorno, quer dizer, do ponto de vista do investidor, quanto que ele vai ganhar. Mas, junto com o retorno, tem também a questão de risco. Então, matemática financeira que a gente aprende a calcular o retorno, a taxa, o yield.
de uma operação. Mas e o risco? Como é que a gente faz para calcular o risco? Então, não existem modelos, na verdade existe modelo, a gente vai até citar aqui, mas é dificílimo discutir risco. Tá? Então, e até, nós vamos ver aqui na nossa aula, há uma frase que é muito utilizada no mercado: quanto maior o risco, maior o retorno. Tá? Que por sinal está errada, tá bom? Mas vamos lá, vamos por partes, vamos chegar lá e vamos analisar tudo isso. Então tá aí, risco e retorno andam juntos, né? São duas variáveis que andam juntas no mundo de investimentos, de aplicações financeiras, do mercado de capitais, por exemplo, né? Mas será que essa frase aí muito utilizada pelos bancos, pelo pessoal de banco, pelo pessoal de investimentos, você quer ganhar mais? Então você tem que arriscar mais, porque quanto maior o risco, maior o retorno. Será? Vamos ver. Então vamos discutir a definição disto, né? Então vamos começar por aqui, certo? O que é retorno? Bom, retorno é o ganho obtido na operação, lógico, certo? É o ganho, é o excedente, é o lucro, enfim, né? É o que você, se você entrar numa operação, você quer, uma operação financeira, você quer ter um ganho, e nós chamamos esse ganho de retorno, né? Retorno positivo, retorno negativo. Quando você não ganha, você perde. E risco? Bom, a definição de risco é essa daqui. É a probabilidade de não ter o ganho. Perfeito. Então, qual é o risco nessa operação? 50%, 60%, 10%? Né? A gente não calcula, mas seria assim. Né? Quanto vai ser o meu retorno? O meu retorno é 10%. Tá, mas qual é o meu risco? Qual é a probabilidade de eu não ter os 10%? Né? Não se calcula corretamente. Tá bom. Daí então vem essa frase: quanto maior o risco, maior o retorno. Tá bom. E eu entendo do ponto de vista dos bancos, né, do pessoal, das corretoras e tudo que incentiva o pessoal a arriscar mais, para ganhar mais. Mas a frase está correta? Quanto maior o risco, maior o retorno? Então vamos fazer o seguinte: vamos substituir risco e retorno pelas definições que nós colocamos lá em cima. Então, risco, probabilidade de não ter o ganho. E retorno é o ganho. Então vamos substituir. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então vamos. Quanto maior a probabilidade de não ter o ganho, maior o ganho? Não faz sentido, né? Não tem lógica essa afirmação. Então, sim. Por que usamos essa frase? Bom, usamos essa frase que é para fazer com que o investidor assuma risco. Mas é verdade que ele vai ganhar? Bom, vamos lá. Quanto maior a probabilidade de não ter o ganho, maior o ganho? Não, né? Quanto maior a probabilidade de não ter o ganho, maior a probabilidade de não ter retorno, não é verdade? Então não faz sentido isso. Ok. Qual seria a frase certa? A frase certa é esta daqui, ó. Quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Alguém comeu essa palavrinha. Então, o que significa retorno esperado? Sim, agora eu estou entendendo. Eu só entro em algo de risco se eu espero ganhar. Senão eu não entro. Agora, esperar é uma coisa, ganhar é outra coisa. Tá claro isso para vocês? Né? Então, se tá claro, dá para a gente continuar a discussão daqui para frente. E uma coisa também que muita gente erra na definição é confundir risco com capital. Né? Capital é uma coisa, risco é outra. Então, por exemplo, assim, vamos lá. Se você jogar na loteria, na Mega Sena, certo? Qual é a sua probabilidade de não ganhar? É 100%. Dá 99, 99, 99, é 100%. Então, você não vai ganhar. Certo? Aí, então quer dizer que o risco é muito alto. Tá? O risco é muito alto. Mas se um ganhar, ele vai ganhar tudo. Sim. E os outros? Tá?
53 milhões que perderam, né? Então você está fazendo uma definição somente para um ganhador e os outros que perderam. Aí alguém fala assim, não, mas jogar na loteria, o risco é baixo. Porque eu só estou apostando lá, quanto é que é? R$4, R$4,50? Se eu perder, o risco é baixo. Não, o risco é alto, você está perdendo 100%. O capital investido é baixo, tá bom? Então, para vocês, especialistas agora em mercado financeiro, mercado de capitais, por favor, certo? Usem as definições corretas. Risco é uma coisa, capital é outra coisa. Se você perder todo o teu capital, o risco foi 100%. Risco altíssimo. Ah, tudo bem, é só investir R$1, perdi tudo. Tá bom, mas perdeu tudo, é 100%. Tá? E com relação à frase, vamos passar a utilizar a frase correta. Quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Se não fosse assim, todo mundo entraria em aplicações de risco e ganharia muito dinheiro. Não é verdade. Muita gente perde muito dinheiro ao entrar em aplicações de altíssimo risco. Definido? Então tá bom, vamos continuar discutindo aqui essa questão de risco e, lógico, para depois nós entrarmos para valer na discussão do mercado financeiro. Então veja o que nós estamos fazendo. Nós estamos discutindo, primeiro, a questão da moeda, certo? Os recursos, a política monetária que o governo tem. Estamos discutindo agora o conceito de risco e retorno. Retorno é fácil, né? Vocês, com matemática financeira, vocês calculam, mas risco é dificílimo calcular. E a partir daí, sim, nós teremos condições de começar a discutir as operações do mercado financeiro. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar falando de risco, né? Então tá. Existe assim, quer dizer, o estudo de risco, ele separa em duas componentes, certo? Então nós temos, dentro do risco total, nós temos o risco sistemático, que é inerente a todos os ativos negociados no mercado. Nós vamos discutir no mercado financeiro, né? Então, no mercado. E o risco não sistemático, nas características do próprio ativo. Então, vamos pegar um exemplo agora, né? Então, assim, pega a Bolsa de Valores agora com o coronavírus. As ações despencaram, o valor das ações, né? O preço das ações despencaram. E a gente teve aí o circuit breaker na semana passada, na semana retrasada, acionado várias vezes, né? Com quedas aí de 10%. Toda vez que cai 10% é acionado o circuit breaker. Ok. Atingiu a todas as ações? Praticamente sim. Então isso nós chamamos de risco sistemático, certo? Todas as ações. Né? Agora, pode ser que um determinado setor, né, tenha um risco diferente. Esse risco diferente nós vamos chamar de risco não sistemático. Ele é só daquele setor. Ele é só daquele tipo de papel ou daquela característica de operação. Então, um modelo que existe, é famoso, é o CAPM, Capital Asset Price Model. Nós não vamos discutir esse modelo aqui no nosso curso. É um modelo sofisticado. Ele é discutido em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado em finanças. Né? Talvez no final do curso eu possa dar uma palhinha sobre esse tipo de modelo e como é que ele é usado. É um modelo difícil de usar porque é um modelo estatístico, a gente precisa, mas ele parte desse raciocínio, o que é sistemático e o que não é sistemático em uma operação, em um tipo de aplicação. Bom, então está aí a dificuldade da gente discutir risco. A gente precisa primeiro, dentro da operação, entender qual é a probabilidade do risco sistemático e qual é a probabilidade do risco não sistemático. E a soma dos dois é que vai dar um risco total. Difícil, não é? Mas é assim que funciona esse cálculo de risco, né, de ativos. Tá bom. Dentro do risco, agora no mercado financeiro, a gente pode separar em quatro tipos de risco para a gente poder analisar. Então, primeiro, o risco de mercado.
referente a oscilações ou flutuações de preços e cotações de mercado. Então, por exemplo, certo? As ações estão caindo. Certo? É um evento, tudo bem, isso é um risco de mercado. Tá? Então, risco de mercado. As ações estão caindo, por quê? Porque há uma imprevisibilidade muito grande com relação às economias dos países, com relação à cura do vírus, com relação à retomada de produção e tudo isso. Então, isso se chama risco de mercado. Né? As cotações estão caindo. Dentro do risco de mercado, a gente vai definir, aí tem a questão de juros, a questão cambial, então daqui a pouco a gente vê. Mas é isto, risco de mercado tem a ver com a oscilação. Segundo, risco de crédito, referente ao não cumprimento das obrigações de pagamento dos emissores. Então, por exemplo, vocês compram um título, vamos citar um exemplo já no passado, já. Né? A Bombril lançou commercial papers no mercado. Commercial paper é um título de crédito para a captação de recursos no curto prazo. E na data do vencimento, ela não pagou. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Né? Então, isso chama-se risco de crédito. Não tem dinheiro para pagar. Não é? Lembram, talvez vocês jovens não lembram, mas assim, houve moratória de pagamento de títulos públicos na Argentina recentemente, no Brasil no passado. Isso chama-se risco de crédito, não é risco de mercado. Risco de mercado é o valor do papel, né? É o preço do papel. O risco de crédito é o resgate, é o pagamento final. Tem dinheiro? Não tem dinheiro. Mas quem vai pagar é quem tomou o dinheiro, né? É o emissor do papel. Então, esse é risco de crédito. A questão liquidez. Confundida ou confundido o risco de liquidez às vezes com risco de crédito, mas não é. Risco de liquidez, imagine que vocês têm um papel e vocês querem vender esse papel na bolsa. Perfeito. E na hora que vocês vão vender, a bolsa fecha. Por exemplo, um circuit breaker, ela fecha e não abre. Então isso chama-se risco de liquidez. Você não consegue resgatar o papel naquele dia, não porque a empresa que emitiu não tem dinheiro, mas porque não está tendo operação naquele dia. Quando teve também a queda das torres gêmeas lá nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores americana fechou no dia seguinte e, se não me engano, acho que 2, 3 dias ficou parado o mercado. Então, se você quisesse vender as ações porque precisava do dinheiro para alguma coisa, não tinha para quem vender. Não havia mercado. Né? Então, isso chama-se risco de liquidez. Né? Operar. Às vezes, quando você quer vender um título e é feriado, por exemplo, você tem um risco de liquidez. Não dá para você vender naquele dia, você pode vender no dia seguinte. Tá? E, por último, o risco de utilização de derivativos, que ele é completamente diferente do risco de mercado, de crédito ou de liquidez. A gente vai, no finalzinho das nossas aulas, discutir esta operação chamada derivativo. É uma operação complexa. A gente não vende nem compra o produto ou o título. A gente vende ou compra a opção de comprar ou de vender. Complicado, né? Então, assim, o que é um derivativo? É uma operação cujo resultado deriva do resultado de outra operação. Portanto, o mercado pode todo subir e você está com derivativo e perder. E o contrário também, certo? E quem está com derivativo contrário ao seu vai ganhar e você vai perder. Enfim, complicado esse risco de derivativos, né? Não é um mercado fácil de entender, é um mercado complexo e a gente vai discutir essas operações também no final do nosso curso. Então vamos agora separar cada um deles aqui. Então, no risco de mercado, a gente pode ter risco de taxa de juros, taxa de câmbio e risco de ações. É fácil entender isso, né? Risco de taxa de juros é o risco de perda financeira decorrente de variações nas taxas de juros. Sim, então, por exemplo, também a gente não entrou na discussão aqui, mas quando vocês compram um papel já com taxa que a gente chama de pré-fixada, se as taxas de mercado subirem e você quiser vender o seu papel, você vai ter que dar um deságio, porque ele está com taxa pré-fixada.
Para quem não entende isso ainda, depois a gente vai explicar melhor como é que se calcula essas taxas, tá bom? Ok, isso é risco de mercado, taxa de juros, né? A taxa sobe, a taxa desce e você está com um papel que pode ser afetado por isto. Né? Segundo, taxa de câmbio, igualzinho, né? Quem precisa comprar dólares, por exemplo, ou quem... Vamos supor que você tem uma dívida hoje em dólares e você tenha que comprar dólares para pagar essa dívida. Já viu, né? Quer dizer, o dólar subiu, ultrapassou 5,12, né? Essa semana. E aí? Né? Ok. E a mesma coisa com ações. Não é? As ações hoje estão caindo. Então, o pessoal que está investindo em ações está correndo um risco enorme de perder capital. Se tiver que vender as ações agora, com essa queda brusca, e não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa todinha, as ações caindo. Né? Tá aí. Então, os 3 tipos de risco de mercado que a gente pode ter. Tá? Risco de crédito. Temos 2 tipos principais. Existem outros 3, mas eu vou ficar só nesses 2 aqui, que são os mais enfim, mais facilmente observáveis. Né? Então, risco de inadimplência. Risco da falta de pagamento relacionado a possíveis perdas quando uma das partes do contrato não pode mais honrar os compromissos assumidos. Sim, foi o caso que eu expliquei da Bombril. Não tinha dinheiro, não pagou, certo? Não pagou o título. E aí, como é que fica? Bom, e aí tem que esperar, ver se a empresa depois tem dinheiro, fazer um acordo, receber parte se for o caso, ou tentar receber tudo. Então, esse é o risco da inadimplência. Mas também tem uma outra maneira de se ver isso, que é o risco de degradação das garantias. Não é? Isso aconteceu lá no mercado financeiro em 2008, nos Estados Unidos, quando a gente tinha aquelas operações chamadas lá de subprime, que eram garantidas por hipotecas. E essas hipotecas foram alavancadas, o valor dessa garantia foi alavancado no mercado. Então, o valor foi subindo da garantia, certo? Que em um momento essa bolha estourou. E aí não havia garantia suficiente para honrar o risco, o valor do retorno, né, dos papéis que estavam tendo sido emitidos a partir dessas garantias fracas. E foi o que aconteceu, risco de degradação das garantias, risco de crédito. Tá bom? Risco de liquidez. Bom, fácil, né? É o risco de perdas devido à incapacidade de se desfazer rapidamente de ativos por condições de mercado. Sim, não há comprador para o papel, eu não consigo vender. Tenho papel e não tem comprador, não tem negócio. Tenho papel, mas não há operação no mercado. Fico com o papel e fico sem o dinheiro. E por último, o risco de derivativos, não é? Possíveis perdas por uso de derivativos, tanto para especulação quanto para hedge. A gente vai ver o que é fazer hedge e o que é especular ou investir com derivativos, porque nós temos as duas pontas, né? Nós temos quem se garante com a operação e nós temos quem arrisca com a operação. E você pode perder nas duas, tanto na garantia quanto no risco. Pode perder. Precisa acompanhar o mercado e as movimentações de mercado. Então, visto isto, a gente agora está preparado para entrar no mercado e começar a discutir as operações que existem, os agentes que participam desse mercado. Né? E, por enquanto, o que a gente vai poder fazer é discutir retorno. O risco ele está implícito, mas a gente só vai poder discutir o risco depois da operação ter dado errado. E aí a gente vai falar, olha, o risco foi esse ou foi aquele do que aconteceu. Tudo bem? Então, até a próxima. Bons estudos para vocês.